Este caso tem representado tudo o que pode correr mal num processo, é um guia para o que não pode acontecer. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Estamos no intervalo de um episódio de uma longa novela em que o vilão é um ex-primeiro-ministro e, do outro lado, há uma série de intervenientes a dar pequenos tiros nos pés ou mesmo grandes rajadas num processo em que, ouvimos no som de abertura, a ministra do setor considera ser um guia para o que não pode acontecer. Lembramos, pois, os principais factos. A 21 de novembro de 2014, José Sócrates foi detido no aeroporto de Lisboa à chegada de Paris, no âmbito de um inquérito que investigava corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Dias depois, é decretada a prisão preventiva, tendo estado 9 meses na prisão de Évora. Em abril de 2021, um salto grande, portanto, o juiz de instrução Ivo Rosa decidiu pronunciar Sócrates para julgamento apenas por 6 dos 31 crimes inicialmente acusados. 3 de branqueamento, 3 de falsificação. 3 anos depois, o Tribunal de Relação de Lisboa reviu a decisão instrutória e decidiu que 22 arguidos seriam julgados por cerca de 118 crimes económico-financeiros, revogando parcialmente a decisão de Ivo Rosa. Em dezembro de 2024, o processo foi distribuído à juíza Susana Seca. Em julho deste ano, arrancou o julgamento em Lisboa. Esta terça-feira, a juíza Susana Seca suspendeu o julgamento até 4 de dezembro para que Sócrates pudesse designar novo advogado. Aqui pelo meio, houve muitos recursos e muitos incidentes. Na próxima semana faz 11 anos que Sócrates foi detido. Conversamos neste episódio com o jornalista Rui Gustavo para perceber o impacto da decisão de suspender temporariamente este julgamento. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Rui Gustavo, a juíza que está a julgar José Sócrates finalmente deu ao arguido um prazo de 3 semanas para encontrar um advogado que o defenda. Pergunto se esta paragem acrescenta risco de prescrição para alguns dos crimes de que está acusado o ex-primeiro-ministro. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. A resposta à tua pergunta foi dada pela própria juíza Susana Seca quando leu o despacho em que concedia um prazo de 20 dias e suspendia o julgamento durante 20 dias para que José Sócrates possa escolher um novo advogado, dizendo que precisamente esta paragem vai aumentar o risco da prescrição de alguns crimes, vai prejudicar o andamento do processo e vai prejudicar a defesa dos outros arguidos e o direito a que tenham uma justiça rápida, porque isto é um processo que já tem 11 anos desde que José Sócrates foi detido. Isto vai implicar uma paragem de pelo menos 20 dias, porque depois ainda vai ter que haver um prazo para que o novo advogado tenha tempo para se inteirar do processo, se bem que a lei diz que esse prazo não pode exceder os 5 dias, é muito provável que a juíza conceda um prazo superior a esses 5 dias, porque é um processo gigantesco, é muito grande, e portanto não são 5 dias que vão chegar com toda a certeza para estudar o processo. Portanto, sim, há um risco de prescrição de alguns crimes, se bem que essa prescrição aplica-se a crimes menores, como crimes de falsificação. Não estamos a falar dos grandes crimes de corrupção. Esses têm penas maiores, a prescrição também acontece mais tarde. A prescrição também é maior, julgo que não será por aí que se deixará de fazer justiça. Rui, quando Pedro Lille renunciou à defesa de José Sócrates, esta juíza, Susana Seca, fez um juízo de intenção, considerou que se tratava de uma manobra dilatória, nomeou um advogado oficioso e não lhe deu sequer um prazo de 48 horas para consultar o processo. No entretanto, uma semana ficou perdida, ou essa semana que já decorreu conta para o prazo que foi dado agora ao arguido? Não, essa semana não vai contar, portanto o julgamento só recomeçará
no dia 4 de dezembro, que são 23 dias, se contarmos dias seguidos, sem contar os dias úteis, são 23 dias seguidos, desde hoje, 11 de novembro, até dia 4 de dezembro. Então é um mês de paragem no todo, não é? Praticamente. Pelo menos, como eu já disse anteriormente, pelo menos uma paragem de um mês. Eu acho que a juíza optou por perder um mês do que perder anos daqui a algum tempo, quando previsivelmente José Sócrates vier dizer que o julgamento esteve a decorrer sem que ele tivesse sido representado no julgamento, porque a estratégia do José Sócrates foi sempre recusar estar a ser defendido por um advogado oficioso. A posição dele foi sempre que era ele quem escolhia o advogado e não era o tribunal, passando por cima da obrigação de que supostamente Pedro de Lille teria de subestabelecer ou de dar tempo a uma substituição durante mais algum tempo, os tais 20 dias, para que Sócrates pudesse escolher um novo advogado. Não foi isso que se fez. Foram ouvidas testemunhas e, inclusivamente, o advogado oficioso, o José Manuel Ramos, até pôs perguntas a algumas das testemunhas. O maior risco que se pode correr é que essas testemunhas venham a ser ouvidas outra vez, desta vez com o advogado, entre aspas, a sério, de José Sócrates, o advogado que ele vier a escolher. A juíza avaliou mal o episódio e tomou inicialmente uma decisão precipitada. Foi pressionada a corrigir a decisão de não permitir uma paragem. O que é que aconteceu aqui? Eu não posso dizer, porque não sei se ela foi pressionada ou não. Eu julgo que terá pensado melhor a partir do momento em que o arguido comunica ao tribunal, através de um requerimento dirigido ao tribunal, que não se sente representado e que não é representado por aquele advogado. Há uma prova física de que o arguido considera que não está a ser defendido e, portanto, o direito constitucional a ter uma defesa em qualquer processo, de facto, estava em risco, porque José Sócrates declarou por escrito: eu não estou a ser representado neste tribunal. Não foram declarações para os jornais, não foram cartas enviadas às redações, foi uma comunicação ao tribunal a dizer: no dia 6 de novembro fui notificado pelo meu advogado que já não tinha advogado de defesa e, portanto, agora quer poder escolher um novo advogado. Isto num mundo normal, portanto, se não fosse neste mundo da Operação Marquês, não seria nada assim de muito estranho. Um arguido que ficou sem advogado dizer ao tribunal: deem-me algum prazo. O problema aqui é o que já vem de processo Marquês. E exatamente pegando por aí, por ser o processo Marquês, quando a Ministra da Justiça, na sequência deste episódio, considerou que o processo Marquês representa tudo o que pode correr mal num processo, de imediato foi contrariada pelo Presidente do Supremo. Estava a Ministra, é evidente, a apontar o dedo às manobras dilatórias de Sócrates, mas estava também a dizer que o Ministério Público e juízes também cometeram muitos erros neste processo. Eu penso que sim, principalmente se tivermos em conta o sítio onde essas declarações foram feitas, foi durante os encontros do Conselho Superior da Magistratura, ou seja, Rita Larcão Júdice, que é uma advogada, além de Ministra da Justiça, fez essa declaração no meio de juízes. Portanto, obviamente que se tratava também de um recado aos juízes, que terão os seus pecadilhos neste processo, como toda a gente tem. Isto é muito fácil apontar o dedo a José Sócrates, mas não é por causa dele que a investigação demorou tantos anos, não é por causa dele que a instrução demorou tantos anos, não é por causa dele que os juízes andam a empurrar o processo uns para os outros, não é por causa dele que esta juíza recusa-se a julgar o caso pequeno, que se chamou, pronto, chamamos o caso pequeno da Operação Marquês, e há outro juiz que diz que ela tem que aceitar, e portanto há muitos dos episódios caricatos deste processo não se podem... Tem a guerra Carlos Alexandre Ivo Rosa, que depois acabou também por ser decidido em recurso contra Ivo Rosa. Foi também, perdeu-se aqui também muito tempo e andaram aquilo de que era acusado José Sócrates e os outros arguidos mudou ao longo do tempo, exatamente por cada cabeça a sua sentença, não é? Com os juízes. É verdade. Mas pronto, isto é... O que é que podemos dizer? Os juízes também são pessoas, e houve uma altura em que, de facto, no Tribunal Central havia, como eram só dois e eram com personalidades jurídicas tão distintas, acabou por gerar alguns problemas que acabaram por ser resolvidos, mal ou bem, pela situação atual, mas ainda assim eu tendo a concordar com a Ministra da Justiça. Realmente este processo, tendo em conta até, basta ser pragmático, o tempo a que já está a durar e o tempo previsivelmente que se irá prolongar, nunca se pode dizer que isto é um processo ou mesmo um julgamento que não está a correr mal, que de facto não está bem, não está a correr de certeza.
Olhemos para Sócrates, tem sido acusado insistentemente de ter provocado manobras dilatórias para atrasar o julgamento. Quais foram as mais notórias? Quando é que ele conseguiu ganhar mais tempo nos recursos, nos incidentes com os juízes? O que é que se pode dizer sobre tudo aquilo que ele foi fazendo ao longo deste tempo? A estratégia de defesa do José Sócrates ficou mais ou menos clara desde o início do processo. O José Sócrates entende, e está no seu direito, que não cometeu qualquer crime e, portanto, nunca devia ter sido detido, nunca devia ter sido acusado e muito menos devia ter sido julgado. Portanto, aquilo que se chamam manobras dilatórias para o José Sócrates estará apenas a exercer o seu direito de defesa. Na verdade são as duas coisas, não é? Ou podem ser as duas coisas. O equilíbrio entre aquilo que é o direito de defesa e depois aquilo que é considerado meros expedientes para ganhar tempo é muito difícil nós estarmos a dizer aqui o que é uma coisa e o que é outra, e é para isso que existem os tribunais. Aliás, a decisão de hoje foi um pouco paradigmática porque a juíza, no início da leitura do despacho em que adiou o processo, esteve o tempo todo a dizer que tinha consciência que a própria renúncia de Pedro de Lille à defesa de José Sócrates, que é algo que teoricamente o prejudica, portanto ele deixou de ter um advogado que acompanhava o caso há 11 anos e vai agora ter um advogado que vai mergulhar num processo que é complexo, é longo, é muito grande, tem características muito próprias, portanto, à partida ele seria prejudicado, mas a juíza não teve qualquer peixe em dizer que se tratava de uma manobra dilatória, mais uma para adiar o andamento do processo. Ela, desde o início que a juíza mostrou uma grande vontade em não interromper o julgamento, em prosseguir com o julgamento, parece que a missão dela é acabar com o julgamento num prazo que ela considera o razoável, mas agora não teve outro remédio senão em fazer a vontade ao arguido, mesmo que ela própria diga que nada impede que o próximo advogado venha também ele a renunciar à defesa de Sócrates, dando início outra vez a uma nova interrupção, um novo prazo para se inteirar do processo e, portanto, dando início a um sem fim de adiamentos provocados por esta opção, vamos pôr a coisa assim. Por outro lado, vendo o lado da defesa de Sócrates, o próprio, portanto, não foi aqui um daqueles casos que muitas vezes sucedem, que a defesa se desentende com o arguido, portanto o arguido entende que a defesa devia ir por um lado, o advogado entende que devia ir por outro, e isto acontece às vezes a meio dos julgamentos, e a defesa e os advogados abandonam a defesa dos arguidos. Aqui neste caso o advogado que saiu foi defendido por Sócrates, que diz que foi o tribunal que o forçou a sair, com as constantes reprimendas e com as participações que já tinha feito, e com aquele episódio que é o que está na origem disto tudo, da chegada atrasada 1 hora e qualquer coisa do Pedro de Lille ao julgamento. Quando nós frequentamos os tribunais sabemos que um julgamento começar com 1 hora de atraso não é nada da normal e não é nada que não aconteça frequentemente. Portanto, claramente o ambiente entre o tribunal e o advogado já estava bastante inquinado, e isto foi só a gota d'água que acabou por levar ao abandono de Pedro de Lille, se acreditarmos na tese da defesa. Ouçam bem o que diz Guilherme Geirinhas. Há quem diga que tem o melhor pai do mundo, mas o dele é do Benfica e teve Gamebox para ir com ele a jogos do Sporting. Num episódio ao vivo do Humor à Primeira Vista, com Gustavo Carvalho, gravado no Tribeca, Lisboa, o humorista e realizador antecipa uma possível 5ª temporada do Bom Partido, revela o momento em que se envolveu na política através de uma candidatura à Associação de Estudantes e é posto à prova numa comissão parlamentar de inquérito. E porque eu gosto de me gabar, tenho de lembrar outra vez a quem me ouve que o Gustavo Carvalho, autor do Humor à Primeira Vista, é o mesmo Gustavo Carvalho que faz a sonoplastia do Expresso da Manhã. Antes de me despedir, sugiro que aproveite a Black Friday com 60% de desconto na subscrição anual do Expresso e aceda ao The New York Times e aos exclusivos da SIC Notícias. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se.
Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.